Saudações, pessoal. O objetivo desta aula é conhecer as bases que norteiam a administração financeira das empresas. Então, o nosso tema é procurar conhecer as funções financeiras da empresa. Para que a gente conheça as funções financeiras da empresa, há necessidade de nós conhecermos as ferramentas, as principais ferramentas que a administração financeira usa, né, para fazer a gestão no seio da empresa. Só que nós vamos conhecer essas ferramentas no decorrer dessa aula e perceber o seguinte, que essa aula tem um centro ou um objetivo final. Qual é? Dentro da administração financeira, se vocês quiserem, ela existe porque ela tem que resolver e equacionar um problema, que é a obtenção dos recursos, da onde que ela vai obter esses recursos e bem alocar. Então, a administração financeira, na verdade, ela existe para resolver esse grande problema. Lógico que desse problema vai ser derivado outros, né? Liquidez, rentabilidade, problema de insolvência e por aí vai afora. Mas o principal deles, que é onde começa a administração financeira, é exatamente a obtenção do recurso e a alocação do mesmo. Então, nesses termos, que é o objeto da nossa aula de hoje, nós fazemos a pergunta, o que é administração financeira? Para responder isso, nós vamos a um primeiro conceito, do que é finanças, para eu poder comentar depois. Vejamos em tela. Finanças são uma série de princípios econômicos, sobretudo no que concerne ao estudo da microeconomia e financeiros, para maximizar um determinado resultado de valor num período de tempo. Este resultado, com efeito, é a riqueza que pode ser medida através do lucro ou através do aumento do patrimônio de uma empresa. Olha só, pessoal, finanças. Primeira ideia geral desse conceito, princípios econômicos. Desses princípios econômicos, a microeconomia, já vou falar. Depois, princípios financeiros. E depois, obtenção do lucro através da maximização da riqueza. Esses três conceitos, quando juntos, nos definem as finanças. Vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando eu falo em princípios econômicos, eu estou muito mais preocupado dentro da empresa nos princípios microeconômicos. A economia é dividida em duas grandes vertentes. A macroeconomia, que é responsável para entender e compreender as ações de política econômica, tais como comportamento da política fiscal, monetária, de relações internacionais e por aí vai afora. E a microeconomia, que tenta resolver os problemas da relação das empresas no seu meio. Quando eu domino as ferramentas da microeconomia, eu já tenho o primeiro passo para compreender o que são finanças. Então veja lá o que nós vimos na definição. Princípios da economia, sobretudo no que concerne a microeconomia. E essa microeconomia é importante para eu perceber, por exemplo, que estrutura de mercado que eu estou. Por exemplo, será que eu estou numa estrutura de mercado de oligopólio? Será que a minha empresa, por exemplo, a indústria de geladeiras, né? A estrutura de mercado é oligopólio. Será que eu estou numa estrutura inserida na concorrência monopolística? Por exemplo, shampoo, objetos, por exemplo, de higiene pessoal e por aí vai afora. Será que eu estou na concorrência, no mercado concorrencial, que não existe marca? Né? Por exemplo, o grão in natura, por exemplo, o arroz in natura, o feijão in natura. Será que eu estou no monopólio, extração de petróleo? Então veja, quando eu começo a perceber os princípios de microeconomia, eu já tenho a primeira faceta, vamos dizer assim, para compreender o que é finanças. O segundo aspecto que nós temos aí, da definição de finanças, nos fala sobre os princípios financeiros. Aí são as ferramentas básicas da administração financeira. Quais são essas ferramentas? Sobretudo, conhecer os índices de liquidez, os índices econômicos, os índices, todos aqueles indicadores que nós podemos atuar e poder tentar resolver problemas na administração financeira.